Rafael, eu vou precisar trazer de volta um ponto aqui que foi colocado. A minha colega Ludmila, ela mencionou aqui que Hamas se tornou um tipo de interlocutor do Estado, do proposto Estado palestino. Aí você pensa comigo o seguinte, a gente está falando de uma nação que está buscando, teoricamente, supostamente, se desenvolver, mas para isso lança a mão de um grupo terrorista? É a mesma coisa que eu falar assim, não, eu quero que o PCC seja um interlocutor do Brasil internacional. Eu quero que o pessoal que não deixa que a polícia suba nas favelas lá do Rio de Janeiro, os traficantes armados, que ameaçam, que coagem a população, eu quero que eles sejam os interlocutores nas prefeituras do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Caramba, mas que ideia brilhante! E da mesma forma que a gente não pode fazer o seguinte, negar o que acontece, eu tenho certeza que a faixa de Gaza não deve ser um lugar fácil de se viver, mas tem relatos de pessoas que vivem em Israel que a gente tem uma ideia que é muito distinta, né? É muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. A gente imagina o seguinte, um judeu, um cristão e um muçulmano, eles andando na rua assim, sei lá, brigados. Não é isso que acontece. Não acontecia, né? Agora talvez já tenha voltado alguma coisa ao normal. O que acontece é que essas pessoas podem caminhar, elas têm liberdade. Agora, eu sei que tem posso cometer algum erro aqui na questão geopolítica da coisa, mas a faixa de Gaza tem umas regras diferentes ali, de entrada, de saída, mas no geral, se tratando do Estado de Israel, que não lança mão de um grupo terrorista para se tornar seu interlocutor, pelo contrário, combate o terrorismo, isso sim, a gente tem que ter uma certa sabedoria para fazer essa métrica aqui. E com relação ao que expôs o senador Flávio Bolsonaro, eu preciso lembrar do seguinte, ele fez algumas comparações, né, falando que as pessoas que entraram nos ônibus ali nos quartéis, no 8 de janeiro, elas se assemelharam aos judeus que entraram nos trens para caminhar para os campos de concentração. O que eu não vou fazer nenhum esforço para dizer que a fala dele foi pior ou melhor. Eu acho que em alguma medida tem sim uma semelhança, afinal de contas, o que a gente tem informação é que aquelas pessoas não sabiam que estavam indo para a prisão, elas achavam que estavam indo para casa. Nesse sentido, sim, a gente pode assemelhar. Você prometer para um judeu que ele vai trabalhar e levar ele para ser morto, você prometer para uma pessoa que ela vai voltar para casa, mas na verdade ela vai ser presa sem direito aos autos do processo, né, tendo sua forma de julgamento alterada. Hoje em dia as pessoas estão sendo julgadas de forma virtual, muitos advogados narram que têm tido dificuldades para ter resposta ali da sua defesa. Então, você tem um rasgar ali, ou pelo menos assim, um amassar ali do devido processo legal, que em alguma medida se assemelha assim. Mas aí eu trago aqui para nossa audiência, quando foi que isso começou? Os campos de concentração, eles surgiram como? Eles foram um negócio assim, de um dia para a noite, Hitler falou, caramba, vamos implementar isso aqui. Não. Tá? É uma coisa gradativa, Rafael, e você que está nos assistindo. Na Alemanha, por exemplo, tinha uma lei, né, foi passada uma lei chamada Lei de Proteção do Sangue Alemão e da Honra Alemã. Então, em nome de você proteger a honra, o sangue alemão, você pode matar pessoas, você pode assassinar, você pode exterminar uma nação, que o presidente Lula agora diz que está acontecendo a mesma coisa, né, com esse mesmo povo. Então, em nome disso, você pode fazer qualquer coisa. Em nomes de tribunal de proteção, tribunal de resgatar, tribunal de proteger, você pode fazer qualquer coisa. Em nome de inquérito democrático, inquérito para proteger o Estado democrático de direito, você pode fazer qualquer coisa. Inclusive, cercear a liberdade de expressão, que é aquilo que você promete proteger. Então, pensa o seguinte, audiência, os nazistas, eles não começaram da noite para o dia, ou eles não começaram de um dia para o outro. Eles levaram tempo para estabelecer aquilo. E nesse sentido, é muito justa a comparação do senador Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque aqui no Brasil, né, nós temos, respeitadas as proporções, graças a Deus, a gente não tem campo de concentração, pelo menos não que se tenha conhecimento, eu pelo menos não tenho conhecimento disso. A gente, respeitadas essas proporções, a gente tem o mesmo caminhar, nesse sentido. Olha, mas espera aí, a gente tem inquérito que as pessoas não têm acesso aos autos do processo, a gente tem pessoas que são perseguidas nas redes sociais, que têm seus perfis censurados, a gente tem opositores políticos que são perseguidos. Mas, caramba, isso se parece muito. Em nome de se proteger um suposto Estado, uma suposta república, né, você faz genocídios, você assassina pessoas, você extermina gerações de pessoas em nome de defender, você lança mão de um grupo terrorista para ser o seu interlocutor político em nome de buscar a paz, porque a gente não pode, como disse a minha colega, ignorar a dor daquelas pessoas, né? A gente vê até uma certa emoção que foge à questão linguística que ela se ateve na fala do presidente Lula. Porque se
pensando na fala do presidente Lula, a gente tem que pensar na questão linguística, tem que pensar por trás ali o que ele quis dizer, tem que tentar fazer um malabarismo ali, mas se tratando, por exemplo, do presidente Bolsonaro, quando ele simulou lá, aquilo que ficou famoso, né? Ele simulou, Rafael, lá que a pessoa estava sufocando, porque tinha aquele protocolo do Mandetta que você tinha que ficar em casa até que você sentisse falta de ar. E ele estava contra aquilo. E a gente viu depois que foi totalmente ineficaz essa medida, de você só ir para o hospital quando você estivesse passando mal. Você não estivesse mais suportando aquilo. Mas não, a fala do Bolsonaro não foi distorcida. O Bolsonaro foi um genocida, sem matar ninguém. Mas a fala do Lula, a gente tem que ponderar a questão política, tem que analisar o contexto semântico, a ordem das palavras, etc. Mas se tratando dos meus opositores, de quem pensa diferente, esse discurso provavelmente até caia por terra agora, porque o Lula pode comparar a defesa de Israel contra o grupo terrorista que assassinou, inclusive, brasileiros, mas o senador Flávio Bolsonaro provavelmente não vai poder comparar o que aconteceu no 8 de janeiro com o início ali da Alemanha nazista, as pessoas para o campo de concentração.